Olá, pessoal. Boa noite para quem está assistindo à noite, para quem está chegando aqui hoje. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Nelminha vai entrar aqui. Irene, quanto tempo? Hoje vamos de mais terapia do esquema. Entrou. Ei, minha Oi, tudo bom? querida! Boa Boa noite! noite. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Oh, já temos convidados! Que beleza! Tava Seja aqui, bem-vinda, Irene! tava aqui abrindo nossa live em terapia do esquema, né? Qual que vai ser o nosso tema de hoje? Hoje eu consegui, lembrei de colocar aqui o título para quem for entrando, Maravilha! Maravilha! ver que nós iremos abordar hoje. Então, quais são os principais componentes das intervenções em terapia do esquema, né, Aham. Nelminha? Um Nelminha, você tema está me ouvindo muito bom, direitinho, né? né? Vou Super sempre bem, checar. super bem. Tá. Aham, super bem. Está me ouvindo bem também? Tô te ouvindo, beleza. Maravilha. Então, hoje nós vamos falar desses principais componentes das intervenções na terapia do esquema, que é a nossa queridinha, né? Queridinha do nosso coração. Exatamente. E vamos começar dando para o pessoal, né, Carol, uma coisa que é muito importante, que é uma particularidade da terapia do esquema, que é poder usar estratégias cognitivas, onde são focadas nas emoções, estratégias cognitivas focadas ali nesse aspecto do pensamento, Uhum. estratégias experienciais focadas na emoção e as estratégias comportamentais. E ainda lançamos mão da relação terapêutica como uma ferramenta de mudança. Isso. Então, só por isso já é assim uma riqueza imensa, né? Os recursos da terapia do esquema. Só para a gente Isso. fazer uma breve introdução. É isso. E para o pessoal perceber que a gente divide os objetivos da terapia do esquema, os grandes Isso. objetivos e as Aham. intervenções, então, elas são Sim. divididas nesses três componentes, né? Que a gente Aham. já vai começar a live respondendo quais são, né? O Minha já respondeu quais são os Isso. principais, que são as. Isso. Desculpa, não respondeu ainda. A gente vai falar sobre elas, mas que a gente utiliza esses mecanismos cognitivos, da cognição, da emoção, para poder abordar esses três principais, que é o que a gente vai responder aqui agora já. E que a gente vai Vamos começar? tentar aprofundar de maneira breve, mas a gente vai entrar um pouquinho em cada um desses três componentes e iremos Aham. trazer exemplos, inclusive uma prática. Não Então fiquem percam. conosco até o final que tem roleplay. A gente não lançou Isso. o spoiler, né? A gente normalmente lança Não. antes. Dessa Mas vez guardamos como elemento surpresa. exatamente. Então, quais Então, são os. por qual? Qual é o primeiro, Carol? O primeiro vai ser a consciência do modo. Por isso que é importante Hum. a gente trabalhar e a gente ter em mente o recurso cognitivo, das técnicas cognitivas. Porque a gente precisa primeiro ter a consciência Ah. dos modos, né? Uhum. Tá. Então, depois, só para a gente dar uma geral para o pessoal, nós vamos falar Pronto. sobre gerenciamento de modos e, por último, O trabalho experiencial dos modos, uhum. que são Então, esses. são esses três que nós vamos enfocar. Isso. Vamos começar, então, com a consciência do Consciência do modo? modo, vamos. Isso é muito legal. Qual que é o principal objetivo? É a gente conseguir ensinar, né? E antes de Uhum. ensinar, a gente ensina, faz uma psicoeducação dos modos,
E o Isso. próprio Uhum. paciente, o objetivo é que o próprio paciente ele consiga identificar a ativação dos modos. Ele consiga perceber que aquele Isso. modo foi Uhum. ativado, Está está presente, ele está presente. presente ali. Então, Isso, isso é muito legal. Ele precisa saber reconhecer a presença desse modo. isso, exato. E quando a gente tem um outro objetivo, que além dele reconhecer esse modo está ali tomando conta de mim, como é que é a experiência desse modo? Isso. Que a Ok. experiência ela vai perpassar aí Hum. pelas emoções, pelas Uhum. cognições, pelas sensações Isso. corporais, pelo Uhum. comportamento. Então, que Ótimo. é o que a Nelma trouxe aí, a melhor palavra para descrever foi o presente, essa Uhum. presença. Então, a presença ela Sim. passa por identificar Uhum. esses fatores no momento em que ou o modo é ativado ou o esquema é ativado, né? Isso. Uhum. Ok. E tem uma coisa muito importante, ainda como um dos objetivos, quando nós estamos trabalhando a consciência dos modos, que é, olha só, falamos de dois. Ele identificar a presença do modo, porque o modo é Isso. um estado, então eu estou agora uma criança birrenta, eu estou uma criança feliz, eu estou no meu modo adulto e saudável. Ele compreender como que é essa vivência e saber que aquele modo ele tem uma ligação com as experiências do passado. Então, Perfeito. é uma etapa importantíssima, é um componente importantíssimo, porque você, né, Carol, começou a falar da psicoeducação e quanto é essencial nós trabalharmos a psicoeducação nesse componente, porque o paciente, a pessoa, ele precisa saber, então é essa emoção que predomina nesse modo, então esse tipo de pensamento que vai mais presente, sim, porque ali a gente está fazendo uma psicoeducação, e nós vamos mostrar daqui a pouco um exemplo como a estratégia de automonitoramento, né? Onde a gente vai, aos poucos, mostrando para o paciente como que uma atividade cognitiva, porque nesse componente, primordialmente, nós vamos trabalhar, né, estratégias cognitivas, como que é possível ele ter acesso, né, a entender cognitivamente como que esses modos podem estar presentes, o que vem junto com esses modos, né? Que tipo de sensações, que tipo de pensamentos, sensações corporais. Perfeito. E isso é muito legal. E é uma das coisas, né, Carol, que assim, para nós terapeutas e para os pacientes, a terapia de esquema ela chega e flui bem, porque é fácil da gente entender, porque acontece com a gente. Então, quando há a psicoeducação, de modo geral, nossa, é isso mesmo, é dessa forma, faz sentido para mim, porque acontece desse jeito. Porque, por Sim. exemplo, se a gente pensa assim, uma pessoa com defectividade, ela pode pensar, tá, entendi, eu sou defectiva. Ok, eu compreendi, mas e agora? Como é que que eu faço com isso? Porque eu continuo me sentindo defectiva. Uhum. Então, primeira coisa, a gente vai clarear o que é se sentir, por exemplo, uma criança vulnerável defectiva. E depois, nos outros, no gerenciamento, no trabalho experiencial, é onde nós vamos explicar mais detalhadamente como que se complementa esse trabalho cognitivo, né? É. E é só dando um alô aqui para Cris. Cris, sumida, Cris. Ah, Cris, Ângela, Carol, que entrou aqui.
Só para dar um alô Estão com aqui. Um saudades de beijo. você, Também tô com Carol. saudade. Saudade é emoção agradável. É Olha que delícia. agradabilíssima. Depois manda notícia. Nelminha, mas eu ia pegar um gancho com esse exemplo que você trouxe, né, Ah, do modo criança vulnerável e que eu me sinto tá. defectiva. É que Uhum. é isso, né? Muitas vezes o paciente ele fala que ainda se sente e a gente precisa refinar o acesso a essa Isso, experiência, a esse modo. isso. E esse Aham. link que você trouxe anteriormente, o link que a gente faz do momento atual, que a gente pode fazer do momento Sim, atual com a experiência sim. passada, é uma Aham. maneira da gente refinar essas emoções, essas sensações. Sim, sim. E aí eu acho que a gente pode entrar, inclusive, já no exemplo prático de como que a gente pode Ah, trabalhar isso, sim. né? Ótimo, E ótimo. como Porque para o pessoal entender, né? A gente pode até explicar se, olha, o que é o automonitoramento, que é uma isso, estratégia cognitiva, e como que funciona, né? isso. Porque a gente tem pessoas aqui que vira e mexe entram não profissionais também. Então, Sim, se vocês sim. estão por dentro aqui, a gente tem falado sobre modos. O que são modos? Dá uma Isso. vasculhada no nosso Uhum. Instagram que vocês vão ver os modos de funcionamento. Mas vasculha bastante, porque tem muita Muita coisa. coisa para vocês Muita coisa aprenderem bacana. que dá para vocês Sim. começarem então a fazer o automonitoramento, que é isso que a Nelma adiantou. O que é o E automonitoramento? Né? a própria expressão já está mostrando para a gente ali, dando sinais, né? O terapeuta vai trabalhar com o paciente, mostrando a ele que ele deve ser ativo na própria terapia. Então, se trabalha em sessão de terapia, como é possível? Olha, numa dada situação, eu posso perguntar como eu me sinto, que tipo de pensamentos ou imagem passam pela minha cabeça, que reações corporais, que sensações corporais eu experimento, o que está de diferente no meu corpo, o que está me mostrando que tem uma forte emoção ali presente. E na terapia de esquema, a gente também vai linkar. Nossa, isso que eu experimento agora, o que tem a ver com as experiências que eu tive no passado? Foi onde tudo começou, né, a se desenvolver. Lá no passado, para eu sobreviver, para eu conseguir lidar com as situações difíceis. Então, o terapeuta traz como um exercício cognitivo, olha, você pode, né? Nós vamos fazer aqui na sessão de terapia, eu vou mostrar para você como esse exercício pode lhe ajudar muito. Fazemos dentro do consultório com o paciente quantas vezes forem necessárias para que ele mesmo possa se auto-monitorar. Ele pode acompanhar, né, identificando, vivenciando e discriminando, porque ele já foi ali psicoeducado, qual é a relação entre o que acontece agora e com o passado. O que mais, Carol, que a gente pode falar do automonitoramento? O automonitoramento, ele dá... é uma ferramenta que dá poder, né, para o paciente. Eu vejo como um Isso. empoderamento. Porque o paciente ele Isso. vai ter a consciência, e a partir do momento que eu tenho consciência, porque alguns modos, se a gente vê, né, à medida que a gente vai trabalhando com os pacientes, eles falam, ah, mas eu nem vi, eu já estava assim, eu nem vi, eu já fiz isso. Aham. Então, de primeira não consegue, né? de primeira a gente não consegue, é tudo muito automatizado. Então, o Sim, automonitoramento, ele é um dos principais recursos para trazer presença. E a partir do momento sim. que eu tenho consciência, eu consigo escolher fazer diferente, né? Ah, então tá aí um pulo do gato. Ah, Carol, então quer dizer, se eu tomo consciência, que antes, se era automático, passava batido. Mas quando eu sei, por exemplo, nesse exemplo da criança defectiva, ah, isso acontece comigo, porque, né,
em algumas situações eu fui muito criticada por um dos meus pais, e às vezes eu me sinto tão inadequada em algumas situações, né? Como se eu tivesse um defeito, e eu não sabia disso. Quando eu sei disso agora, né, junto ali na minha terapia, houve essa psicoeducação, e eu entendo aonde que se originou isso, você está dando um pulo do gato pra gente. Aí eu posso escolher se eu vou manter aquele comportamento que não é saudável, ou se eu vou escolher ter um comportamento de adulto saudável. Gostei disso. Então aí eu posso passar a ter muita esperança de fazer diferente. Nossa, muito bacana. Muito Que é o bacana. maravilhoso da terapia do esquema, né, Nossa, Nelminha? maravilhoso, Porque maravilhoso. só a psicoeducação Ah, e a gente ah, ter essa consciência dos modos, de como eles se apresentam na gente, e com o automonitoramento, sim. você já consegue mudar muita coisa, né? Se Olha. você tiver essa clareza, e aí Uhum, o automonitoramento vai te ajudar nisso, a você identificar quais são as situações que ativam mais uhum, determinados esquemas e determinados modos, tá. quais são os Uhum, pensamentos. certo. Você vai trabalhar junto com o seu terapeuta Uhum, pensamentos alternativos. É por isso que nessa fase, uhum, né, da consciência dos modos, a gente utiliza muito intervenções cognitivas. E aí, quem é da uhum. terapia cognitivo-comportamental vai ter uma certa facilidade, vai deslizar bem aqui, porque já tem o Sim, sim. conhecimento dessas técnicas cognitivas. Isso, E a isso. mudança de pensamento é uma delas, que a gente pode utilizar Uhum, nessa parte do automonitoramento, né? legal. Quem sabe a gente dá um exemplo para o pessoal de um automonitoramento, deixa eu pensar, de criança feliz. O que que você acha? Vamos trazer um de criança feliz. Vamos. Olha, amo esse modo. Vamos trazer esse exemplo da criança feliz Tá. e vamos Uhum, imaginar que nesse exemplo ela já está bem refinada, tá, gente? tá. Ela Porque já está qual que vai ser já está psicoeducada, então. psicoeducada, já trabalhou os pensamentos, esses pensamentos Uhum, alternativos que vêm aí do meu modo adulto tá. saudável, ela já Sim, compreende o modo punitivo que vem e como que ela lida com tá. ele. Então pode Sabe por falar, que né? que eu pensei da gente fazer da criança feliz? Ah, Porque é interessante. Nós podemos fazer outros exemplos nos outros componentes, até de, digamos, modos esquemáticos disfuncionais. Ok. Mas eu acho muito bacana a gente poder lembrar aqui, para quem nos assiste, quem nos acompanha, que eu posso fazer isso com modos adaptativos, com modos, né, onde a criança feliz, o modo adulto saudável podem estar presentes. Qual que seria uma situação, por exemplo, para o exemplo de criança feliz? Modo criança feliz. vou Como é que a gente poderia trazer. fazer esse automonitoramento? Eu vou trazer um exemplo que até se Tá? assemelha com a minha criança feliz, tá? Eu Descobrindo os imagino que vai segredos da ativar. criança Ó, feliz, essa situação ela Carol. vai ativar a criança feliz de muitas pessoas, mas vamos ter alguns cuidados aqui, Ok, tá? ok, Que ok. é uma situação, você pode estar em casa, seus amigos te chamam Tá. para poder sair comer uma pizza. Oba, então, amigos e pizza, duas coisas que eu também gosto. Vendo? Aposto que ativou sua criança feliz também. E aí, como que eu vou identificar? Eu vou ter essa Uhum, sensibilidade para, olha, no momento em que eu li aquela mensagem, um sorriso uhum. se abriu, eu fiquei animada, Hum, deram sensações tá. assim, eu fiquei mais agitada, eu fiquei contente, eu fiquei alegre. Então, esses são os Hum. sinais de que a minha criança feliz está sendo ativada. Eu fico E o que empolgada. pode ter passado pela sua cabeça quando você recebe esse convite? O que pode ter passado? Que delícia. Tô bem Oba, precisando. é agora. Agora que eu quero comer uma pizza. Aham, aham. É dia de ser. Aí podem vir alguns outros pensamentos de Sim, sim. outros modos.
né? Então pode vir ali tanto junto com a criança feliz, oba, que delícia, pode vir um Aham. punitivo, que é, mas você tem certeza mesmo que você vai comer isso? Hum, E eu tendo clareza da minha criança feliz, do quanto que ela é ativada uhum. naquilo, Sim. eu vou reforçando ela falando, né? Não, eu Ah. vou comer porque são os meus amigos que me chamaram. É uma Uhum. oportunidade esporádica, não é sempre que eu faço isso durante a semana. Uhum. Então, se eu Ok. tenho isso bem trabalhado também na terapia, eu Uhum. consigo dialogar com o meu adulto saudável, né? Ah, entendi. Então tem ali um modo criança feliz. Pode ser que eu tenha internalizado alguma voz crítica e essa voz fala ali comigo, opa, mas você vai comer? Como assim? Né? E aí você ainda convida um outro modo que é o adulto saudável para te dizer, olha, mas eu posso, né? Eu não estou comendo todos os dias, é uma boa maneira de eu conviver com meus amigos. Então, a gente estava fazendo o monitoramento da criança, vimos o pensamento, a situação, a emoção, Noção. sensação corporal e que pode passar mais dois modos nessa história. Sim. Legal, legal. Uhum. Mas aí o que é interessante do auto-monitoramento? É que nessa situação, por Aham. exemplo, olha, vocês viram que eu já identifiquei, isso aqui eu tudo anotei. Você anota, Sim. e aí fui sair com os meus amigos. A gente entrega um modelo de registro para o paciente, né, Carol? Isso. Para fazer essas Uhum. anotações. E quando você Isso. levar para terapia, vocês vão refinar e vão identificar mesmo. Olha, era Aham. aquele modo criança feliz que estava ali presente. Então, Uhum. nesse exemplo Sim. específico, que veio essa animação, que vieram os pensamentos Sim. saudáveis de, né, assim, de Sim. poder comer, eu vou comer uma fatia, né, uma fatia só não tem nenhum Tá. problema. Uhum. Tá. Eu vou avaliar a consequência disso, né, para poder realmente, junto Bacana. com o meu terapeuta, dar aquele aval, olha, era o seu modo criança feliz e que bom que você fez isso. De Uhum. que forma? Legal. Se eu Uhum. saio e eu me sinto feliz, e eu, né, eu realmente coloco lá, olha, foi bom ter ido, Sim. que bom que eu fui, eu Uhum. realmente fui, eu comi uma fatia de pizza, mas eu também Sim. aproveitei para poder me divertir com os meus amigos. A gente Aham. realmente vislumbra que, neste tipo de situação, era um modo criança feliz. E que ele Porque fica. você estava satisfeita, estava feliz, estava contente, foi atendida na necessidade de estar com os amigos. Legal, Isso, legal. perfeito. Que Uhum. é esse Muito refinamento que a bom. gente faz de, olha, quando a sua criança feliz está ativada, o que que aparece? E a importância de Aham. cultivá-la, né? Reforçar. Sim. E olha, se Uhum. esse convite surgir novamente, aceita, né? Sim. Aceita e busque E mais atividades nesse sentido. eu acho que esse exemplo ficaria bem bacana para minha criança feliz também, que eu adoro amigos, né, amiga querida? Pode me convidar para pizza, tá? Pode, né? E também gosto de pensar que é importante que a gente possa sempre monitorar, né? A criança vulnerável, a criança feliz, ou, por exemplo, se eu estou evitando, ou se eu estou muito resignada, ou se eu estou hipercompensando, ou os meus modos, né, críticos, quando eu faço aquela crítica para mim, da onde que surgiu isso. Então, Sim, quer dizer que eu posso fazer, junto com o paciente, o monitoramento de todos os modos. Aqui a gente escolheu da criança feliz, porque nós queremos ressaltar isso, né, Carol? Que a gente faz isso, monitoramento também de esquemas adaptativos. sim. Legal, bacana. Então, com isso a gente trouxe, expôs esse primeiro componente, que é o componente cognitivo, Sim. Que é o que que traz. ele recorre mais ao cognitivo com o título que a gente deu desse componente de consciência do modo. Perfeito.
Mas não quer dizer que nos próximos a gente não vai usar a estratégia cognitiva, a gente continua usando, né? Sim. Mas a gente pode falar do segundo e trazer mais coisas aqui para o pessoal, Sim. né? O segundo componente das intervenções, a gente teve então a consciência e falamos aí sobre a partir do momento que eu tenho consciência que eu posso escolher. E aí é que entra o segundo componente, que vai ser o gerenciamento dos modos. Né? Gerenciar, escolher qual que vai entrar em ação aqui, né? E aí que entra uma coisa importante, porque se eu já tenho consciência do modo, aí eu posso, então, ficar atenta ao que eu preciso fazer como um próximo passo, para além de, tá bom, entendi qual que é a experiência do modo, entendi que é importante eu saber quando ele está começando, aonde está a origem, né, de tudo isso que acontece comigo lá na minha infância. E aí, qual que é o próximo passo no gerenciamento? A gente vai precisar reconhecer, né? A gente conseguir reconhecer, mas ter um termo que eu achei muito legal que as autoras trazem aqui, né? Da base que a gente está utilizando. Sim. Que é o plano, é ter um plano de gerenciamento destes modos, do que eu vou fazer, né? Bacana, bacana. E nesse plano de gerenciamento, claro que a própria expressão plano de gerenciamento, a gente já entende que entra com estratégia cognitiva. Só que eu entro também com outras estratégias, né? E eu vou saber agora que estratégias que seriam essas. Tá. Ou seja, ou até que, usando uma estratégia cognitiva, eu sabendo dela, quando é que eu vou usá-la? Tá. Se eu tenho uma estratégia comportamental, quando é que eu vou usá-la? Tudo nesse plano. Se eu tenho uma estratégia experiencial, quando é que eu vou usá-la? Bacana. Isso então vem como mais um recurso nesse tratamento, né, que é dado na terapia de esquema, nas intervenções da terapia de esquema. Né? Isso. Sim. Quem sabe a gente fala agora de um modo evitativo. Dá um Se exemplo. A gente pegasse um protetor evitativo. O que você acha, Carol? Ficaria legal? Vamos pegar um protetor evitativo. Vamos pegar uma situação. Quem sabe a gente pega uma situação bem assim, uma pessoa que precisa ir até uma entrevista de trabalho. Ela marcou, ela se candidatou para a vaga, né? Sim. E ela sabe que terão ali algumas fases. E essa primeira fase, ela precisa ir nessa primeira fase, né? Mas o protetor evitativo é aquele modo que ela vai evitar até estar no local presente para fazer algo. Ela vai evitar estar presente no local, né? Uhum. Como que a gente poderia, então, quando você fala de um plano de gerenciamento, o que a gente poderia recorrer nesse plano de gerenciamento, como quais estratégias cognitivas eu posso lançar mão estando nessa situação? Eu tenho que ir para uma entrevista de trabalho, eu quero muito essa vaga, mas eu estou recolhendo, eu estou vindo para trás, eu estou, olha, não sei, não vou, não tenho, né, coragem de ir. Mas só que já é um paciente em terapia de esquema, já foi psicoeducado sobre o protetor evitativo, já passou pelas técnicas cognitivas e também algumas técnicas vivenciais. Então, o que a gente poderia oferecer como o que já foi trabalhado nas sessões de terapia que ele pode recorrer? Isso. Que é importante a gente ter trabalhado, inclusive antes, né? Para a gente poder lançar a mão desse plano. Sim. Como a Nelma colocou, se esse paciente ele quer muito uma vaga de emprego, a gente trabalha com ele com
quais são os motivos, né? Por que você quer? Essas Sim, 5 boas sim. razões para você enfrentar, Isso, né? Por quê? Então a gente isso. tem que ter em mente assim, Boa. qual que é o seu objetivo? Por que que isso é importante para você? Sim, E 5 sim. motivos que vão Uhum, vão te ajudar e que vão te mostrar o porquê que é importante você enfrentar esse tipo de uhum. situação, né? Então a gente pode ter um Então aí cartão de seria uma boa. enfrentamento, né? Um cartão de Legal, enfrentamento mesmo para esse legal. tipo de situação, né? E ele pode também lembrar que ele costuma catastrofizar muito, isso já foi conversado também nas sessões de terapia, e que pode acontecer dele estar ali catastrofizando novamente. E ele pode recorrer a esses 5 boas razões para ele estar se candidatando à vaga, lendo nesse cartão de enfrentamento que você está colocando. Ou também, uma alternativa é, se o terapeuta já trabalhou com ele, porque é próprio, né, da pessoa que é mais evitativa, que tem muita ansiedade, que tem medo, ela acreditar de repente que ela não tem recursos para lidar com a situação. Uhum. Aí, ali no trabalho, na terapia, já se buscou quais são esses recursos que a pessoa tem para lidar com uma situação onde vem o medo muito grande, a ansiedade muito grande, e lançar mão de um outro cartão de enfrentamento, se for o caso, com esses recursos que ele tem para lidar com a situação. Legal, Perfeito. muito bom, muito bom. Então, isso no plano de gerenciamento seria as estratégias cognitivas novamente entrando aí para ajudar esse paciente. Sim. Ok, beleza, ótimo, muito bom. E se a É, gente fosse pensar em estratégias vivenciais, experienciais, que ele já foi ali nas sessões de psicoterapia, ele já foi sendo trabalhado, né, naquelas técnicas focadas na emoção, e ele vai poder utilizar isso posteriormente nessa situação aí, onde ele se encontra no protetor evitativo. O que é, seria talvez importante ele usar de recursos? eu acho importante a gente sinalizar aqui que é isso, eu estou Uhum. trabalhando com o meu paciente, essa identificação. A gente teve lá, eu Certo. tive consciência desse Isso. modo. Pode ser que ele tenha essa Aham. experiência anterior aí, olha, eu cheguei a agendar e eu Tá. não fui. E Sim. uma Sim. das estratégias também que a gente pode utilizar nessa Uhum. conscientização anterior ao gerenciamento de modos Sim. são os prós Sim. e os contras deste modo. Quando ele está ativo, quais que são os prós e os contras? Ótimo. Identificando Uhum. os contras, eu coloco o meu Uhum. paciente para poder vivenciar, né? Então a Isso. gente faz exercícios de imagem para poder Disposição, de né? exposição para ele poder enfrentar aquela Uhum. situação em imagem. Então, se ele tentou uma vez e ele Aham. acionou o modo protetor evitativo e Tá. ele não foi, Uhum. a gente entende então que aquela experiência ela é muito aversiva, muito difícil para aquele Aversiva. paciente. Sim. Então a gente Sim. faz isso, a gente expõe ele a essa situação em exercícios de imagem primeiro, para Ok. trabalhar com ele recursos para Certo. lidar com a ansiedade dele. A gente pode fazer isso no Aham. consultório. Sim. E se ele Sim. conseguir enfrentar, e o objetivo é que ele consiga Uhum. enfrentar, a gente vai dar todo o suporte para isso. Sim. Ele vai armazenar ali uma nova experiência em que ele Aham. conseguiu enfrentar aquela situação. Então, ao contrário da primeira que eu tinha entrevista e eu não Aham. fui, agora eu tenho uma imagem que eu fiz com o meu terapeuta, me senti Isso. seguro o suficiente, né? Aham. Inclusive, aí a gente já até falei de uma outra técnica que a gente pode utilizar, mas depois eu volto. Mas me senti seguro, entendi, olha, consegui enfrentar, eu tenho recursos, né? Eu tenho o meu lugar seguro, Isso. eu tenho Aham. exercícios de respiração para fazer. Então eu posso Sim. lançar mão, né, desse lembrete, olha, eu já fiz um exercício vivencial, experiencial com a minha Que eu terapeuta, enfrentei a que eu enfrentei situação.
enfrentei a situação. Isso. Então, caso isso Eu aconteça, né? Caso venha aquela posso lembrar ansiedade, eu disso, posso né? me lembrar disso. Eu posso me Sim, lembrar de como que eu enfrentei aquela situação, né? Ainda que sim. tenha sido em imagem, é uma situação que quando a gente fizer com o paciente, ela vai estar muito Aham, próxima da realidade, né? E isso, ele vai ter os isso. recursos para poder Aham, enfrentar e lidar com a ansiedade dele também, isso. né? E outra imagem mental que ele pode recorrer é o do lugar seguro, que é quando a gente aplica uma técnica com a função, com o objetivo, né, de apaziguamento, que é bem específica para que o paciente possa recorrer ao seu lugar seguro numa situação muito ansiogênica, uma situação onde ele precisa se sentir assegurado para fazer, né, determinadas coisas. Então, ele poderia lançar a mão desse lugar seguro. Tá? Também, sim. Muito bom, muito bom. Então, Carol, a gente viu que eu posso ter planos, eu posso gerenciar, criar ali um plano ou vários planos para situações bem específicas de como que eu posso mesmo lidar da melhor maneira possível quando o modo estiver ativado. É Isso. muito bacana isso. Mas lembrando que já foi trabalhado isso na sessão de terapia, ele já está ali sendo capaz de usar isso como um recurso. Isso. Muito legal, muito legal. E aí nós temos o terceiro componente. Que a gente até já deu algumas. A gente já deu Pistas? algumas pistas e a gente também já deu Isso. algumas ferramentas aqui para o pessoal. Como que eu posso Aham, trabalhar experiencialmente os sim, modos? A gente pode lançar a mão isso. desses recursos que a gente utilizou aqui no Aham, gerenciamento de modos, o lugar seguro, né? Porque envolve o quê? O trabalho experiencial. É a visualização de aham, imagens, é a reescrita de imagens, é usar a nossa isso. criatividade para poder recriar Aham, cenas, é a experiência emocional corretiva ali na relação na terapêutica, relação terapêutica. né? Porque o que a gente vai objetivar, essencialmente, nas técnicas experienciais, focando na emoção, eu poder promover reparação parental limitada, ou seja, oferecer, né, uma forma de nutrir as necessidades não atendidas do meu paciente. Muito legal. Que aí eu posso fazer em qualquer modo, né? Eu posso fazer essa reparação, eu posso trabalhar na imagem mental, eu posso fazer essa reescrita de imagem que você citou. Legal, bacana. Carol, a gente trabalhou com criança feliz no primeiro componente, trabalhamos com modo evitativo. O que você sugere agora para a gente dar um exemplo para o pessoal sobre qual modo que seria legal da gente trabalhar fazendo um trabalho experiencial? Trabalho experiencial, vamos para os dificílimos. Eu acho que a gente pode ir para o modos críticos disfuncionais, né, Nelminha? A gente trabalhou já com a criança feliz, como você colocou, o modo de enfrentamento. Ah, Falamos dos modos saudáveis e podemos ir para o tá. crítico disfuncional, né? Os modos Como que seria parentais, isso? O os crítico disfuncional? internalizados, os modos Hum, internalizados, né? A gente mas pode fazer. como que seria isso? Quando você está falando dos pais, assim, internalizados, que eu posso ter internalizado um modo crítico, punitivo, um indutor de culpa, Isso. ou um pai exigente, mas pode ser também que, de repente, faltou um bom pai para mim? Com certeza. Com Hum, certeza, né? A nossa reparação limitada, hum, inclusive, é para reparar essa necessidade, que em alguns momentos, né? Se não diria assim, a maioria das vezes faltou, aham, não é por ah, conta de não termos tido os bons pais. Então, que uma das. atendessem às nossas necessidades emocionais Isso. essenciais. Ok, ok. Uhum, Então, a gente pode ok. fazer aqui, né?
para o pessoal ver Ah, a técnica ah, que vai trabalhar a contraposição dessas mensagens, né? As tá. mensagens dos modos parentais, e que Hum, hoje a gente toma um certo cuidado de não colocar apenas, né, na conta dos pais. A gente coloca isso, como isso. figuras, É. figuras que tiveram uma Cuidadoras, são os hierarquia, cuidadores, né? cuidadores, ou pares É, também, porque às vezes acontece ali na sim, adolescência, o bullying. pode, pode. Agora é importante, né, Carol? Porque a gente pode ler na literatura também, só para esclarecer para o pessoal, que pode se usar a expressão modos críticos punitivos, porque aí não fica só linkando com a ideia de que foi o pai e a mãe, né? Isso, Modos críticos indutores de culpa, modos críticos, né, exigentes. Legal. isso. Então vamos fazer algo para o pessoal aqui, quando a gente tem de um lado esses pais que trouxeram, né, com alguns comportamentos específicos, o não atendimento das necessidades, mas por outro nós temos os bons pais. Uhum. Quando esses bons pais não estiveram presentes, talvez a gente precise deles em algum momento, Sim, né? sim. Então vamos fazer. Posso ser a Vamos terapeuta? lá. Oba! Tô dentro. Deixa eu preparar aqui. O que você Minha vai fazer paciente. hoje? Eu sou sua paciente. Então a gente vai começar. A gente vai fazer uma encenação aqui para o pessoal ver como trabalhar Uhum. então essa mensagem desses bons pais, né? Para a gente poder Uhum. e trabalhar o paciente que tem mensagens internalizadas dessas figuras que a Sim. gente citou aqui. Normalmente são mensagens mais negativas, Uhum. né? Por isso que a Sim. Elminha falou os modos críticos, Isso. punitivos, né? Uhum. Então eu vou Então a ser a gente vai. terapeuta, né? A técnica é roteiro de bons pais, Pronto. né? E eu já tenho uma terapeuta maravilhosa que eu entrego meu coração. Tô dentro. Ah, O que você vai fazer comigo hoje, Carol? então vamos lá. Vamos. Só antes da gente começar, eu Ah, vou tirar aqui os comentários para eu não me distrair à medida que o pessoal for entrando, para eu conseguir me certo. conectar. Tá. Tudo bem, Vamos ver tudo como é bem. que Conectar com o faz seu isso. modo terapeuta, né? É, Tá certo, tá certo. deixa eu desativar aqui que a gente não vê. Ok, ok. Então vamos lá. Isso. Podemos começar? Então Podemos? Então Estou vamos já lá. pronta. Deixa eu respirar aqui com esse momento. Isso, hein? Então, tudo bem, Nelma? Como é que você Uai, está? comigo tudo bem, Carol. Tá tudo bem. Tá. Mas você sabe que aquelas coisas que a gente vem tratando sobre minha criança vulnerável, vira e mexe, né? Você sabe. Eu fico ali pensando que algumas coisas poderiam ter sido diferentes, mas infelizmente não foram, né? Então, de Sim, vez em quando, algumas coisas voltam, sim. né? Sim, Nelma, e eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o que nós conversamos na sua última Tá, sessão, tá e a certo. gente viu quantas mensagens Gostei de negativas. saber que você ficou pensando no que a gente conversou. Gostei de Sim, saber disso. Uhum, fiquei tá, pensando sobre o que nós conversamos e que tá. você internalizou muitas mensagens negativas, né? E Foi, que ativam muito a sua infelizmente. criança É, vulnerável. é Então, verdade. o que eu pensei para a gente trabalhar aqui hoje Ah, vamos trabalhar em cima dessas mensagens negativas, mas de uma maneira ah, diferente. Porque as mensagens uai. negativas já foram muito e estão Hum, internalizadas aí com tá, você. E a tá ideia é que certo. hoje a gente Ok. contrapor essas mensagens negativas. E Uhum, eu quero te tá, convidar para fazer um exercício. Eu né, vou te contar aqui como é que a gente vai fazer. Você pode ficar tá. tranquila. Ok. Tudo bem. E eu quero que a gente pense, a gente conversou sobre isso também na última Uhum, sessão, tá. mensagens que seriam importantes de você Certo. ter ouvido, né? A gente viu as mensagens negativas que você Hum, ouviu, que não te sim. ajudaram.
conversamos Sim, sobre aquelas que seriam importantes e que toda criança, né, Nelma? sim, Toda criança sim, merece ouvir. Mas sim. eu quero que você pense em você. Mas antes, Tá. eu queria checar se você tá com papel, se você tá com caneta. Papel e Isso, caneta. se você Pode ser tem aí pra gente. lapiseira? Pode ser lapiseira, Tá. o que você Eu tiver tenho pra aqui gente escrever. uma folha, eu tenho um papel, oba, e lapiseira. Lapiseira, Pronto. perfeito. E eu vou te pedir para você escrever nessa folha as Tá. mensagens que você Ah, gostaria de ter ouvido dos seus pais quando você era criança. A gente, tá. você ouviu muitas Certo. mensagens negativas, a gente conversou Aham. sobre quais mensagens teriam sido importantes que seus pais tivessem te Tá. dito naquela época. Tudo bem. Eu Tudo queria que você bem. se conectasse com essa criança que Tá. você trouxe aqui hoje. Você falou, olha, minha criança vulnerável, ela tem Certo. sido ativada. Uhum. Que você colocasse no papel essas mensagens. Olha, eu gostaria de ter Tudo ouvido bem. isso. Eu merecia ter Tá. ouvido isso. De mensagens que Certo. bons pais, quero que a gente pense aqui em bons pais, o que bons pais teriam te dito, poderiam ter dito a você naquela época. Tá. Ok. Ok. Pode ser? Beleza. Pode? Pode. Entendi. Posso começar? Pode começar. Eu vou te Então, deixa eu pedir para pensar você escrever. aqui. Tá, eu vou escrever. Pode ir Deixa eu escrevendo nesse pensar. papel. Pensei numa aqui. Estou orgulhosa de você. O que mais? Ah, eu te amo, de todo o meu coração. Você é muito importante para mim. Você é uma filha muito querida e amada. Tá. Eu amo você exatamente como você é. Ô, Carol, eu acho que são essas. São essas. Tá bom? Tá, sim. São essas que você gostaria de Tá. ter ouvido. Gostaria de ter ouvido estas, que eu fui escrevendo aqui e fui falando para você, Sim. né, Eu também. fui anotando aqui É, também, né? Para a gente tá, poder fazer o ok. Tenho elas exercício. aqui Tá escritas. ótimo. Tá, tá. Aham. São boas mensagens, mensagens que bons pais diriam, né, Nelma? Tá, tá, Estou de acordo aqui, né? Porque a tá. gente tem essas Ok. mensagens negativas internalizadas. Sim, Então, essas daqui são sim mensagens que bons pais diriam, tá? tá, ok. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte do exercício. E como você Tá, já está tudo bem. acostumada aqui, a gente tem Uhum. feito e a gente já fez alguns Sim, exercícios de imagem. Eu vou te sim, pedir para aham. fechar os olhos e vou te Tá, conduzir como a gente tá. já fez anteriormente. Ok, Quero que você já preste fechei. atenção à sua respiração e que você traga a imagem do seu lugar seguro. Quero que você se coloque no seu lugar seguro. Tá. Quando você estiver lá, se sentindo segura, vou te pedir para me sinalizar. Já estou no meu lugar seguro. Está se sentindo segura neste lugar. Estou. Tá? Estou segura.
Nelma, eu quero conversar com você neste lugar seguro. Gostaria de te dizer algumas mensagens que você apenas me ouvisse e prestasse atenção a cada uma das palavras e frases que eu vou te dizer. Nelma, estou orgulhosa de você. Nelma, eu te amo de todo o meu coração. Você é muito importante para mim. Nelma, você é uma filha muito querida e muito amada por mim. Eu amo você exatamente como você é. Eu vou te pedir para ficar um pouquinho com isso. Com essas sensações. E à medida que você for se sentindo à vontade, pode abrir os seus olhos para a gente conversar um pouquinho. Ok. Como é que você está se sentindo aí agora, Nelma? Ai, eu tô bem. Ai, tô muito bem. Como é que foi para você ouvir essas mensagens? Foi assim, tão bom, mas tão bom, que para você ter uma ideia, eu até respirei melhor. Uhum. Deu vontade de fazer uma respiração assim, sabe? Uhum. Estava com um Foi sorrisinho muito bom. bom. Foi muito bom ir ouvindo essas coisas. Que são. Puxa, foi muito bom Uhum. ouvir tudo isso. Eu me senti assim, muito bem, Sim. sabe? Uhum. Que Eu bom. gostei de ouvir isso. Sim, Foi muito importante para mim ouvir isso, sim. né? Essas são mensagens que bons pais, né, diriam a uma criança, em especial a você, né? Em vista de tudo que a gente tem conversado aqui, Sim, sim. eu quero que você tente se lembrar sempre dessa sensação, dessas mensagens, Tá. Uhum. e que você escolheu essas frases, né, para dizer frases que você gostaria de ter ouvido dos seus pais, Sim, e eu concordo sim. com todas elas. Para mim, todas elas são legítimas, assim, do que eu também sinto Uhum. por você. Eu Ah, também sinto muito orgulho, eu também gosto de você exatamente aham. como você é. Você também é uma pessoa muito Uhum. importante para mim. Uhum. E eu espero assim que você consiga se apropriar dessas sensações. Tá. Toda vez que Uhum. aquelas mensagens negativas vierem para a gente poder, Uhum. né, sempre que necessário a gente vai fazer Tá. esse exercício para você conseguir Oh. internalizar essas Oba! sensações, Já gostei. Já gostei, já gostei. né? Ah, eu Ah, gostei de fazer esse exercício hoje, viu? Quero repetir, sim, aqui em outras sessões de fazer novamente. Gostei perfeito. muito. Muito bom, muito bom. Então, Obrigada, minha terapeuta querida. eu que agradeço. Pois é, né, Carol? Que interessante, né? É uma boa chance que a gente tem de poder com que o paciente
possa dizer do que eu necessito. Eu necessito de ouvir isso, Sim. que talvez fosse muito importante para mim, como uma necessidade de carinho, de afeto, de empatia, né? Sim. E talvez os pais tenham sido bons pais em outras coisas, mas em alguns comportamentos eles não atenderam, né, as necessidades daquela criança. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa fazer essa forma, né, que o próprio paciente diga, é disso que eu preciso. Né? Nesse momento é disso que eu preciso. E nós podemos, inclusive, fazer disso um cartão lembrete. O paciente pode ter no seu celular, ele pode fazer um cartãozinho especial, colocar ali dentro de algum livro que ele gosta muito e sempre está pegando. Ele pode usar em alguns momentos onde não se sentir tão amado, tão querido ou tão validado, né? Sim. Eu acho que são muitos os recursos que a gente tem com o resultado dessa técnica. Sim. E é uma técnica que, de modo geral, as pessoas vão ter boas sensações quando ouvem, né? O que o meu terapeuta diz para mim daquilo que eu quero ouvir. É uma técnica que eu gosto muito, gosto muito. Sim. Inclusive, apliquei ela hoje. Numa paciente muito querida, né? Sim. Foi novamente uma boa experiência para mim também como terapeuta, porque a chance que a gente tem de oferecer mais uma oportunidade de uma experiência emocional corretiva. Isso é muito legal, né? Isso. E é disso que a gente está falando aqui hoje, desse componente onde eu preciso oferecer antídotos, né? Como correção emocional corretiva. E essa técnica oferece isso. Exatamente. Né? Dentre tantas outras, ela oferece isso. Isso, ela é perfeita para isso. E achei que foi muito, muito bom, né? Sim. Nós trazermos essa técnica aplicada aqui para quem nos assiste. Se alguém aqui está com alguma dúvida, né, sobre essa técnica ou quer trazer alguma contribuição, será muito bem-vindo. Né? De fato, é uma técnica maravilhosa. Sim. É que a gente acaba tendo que adaptar aqui, fazer mais corrido, mas é importante a gente, assim, realmente fazer com calma, né, as afirmações, deixar um tempo para o paciente realmente entrar em contato com isso, que a Nelminha falou, é uma nova experiência, é uma experiência emocional corretiva. Né? Então, tem que ficar muito tempo, né, assim, se for pensar, para a gente poder combater as mensagens internalizadas negativas. E ter você como minha terapeuta aqui no exercício, amei! E é gostoso demais a gente poder falar. Né? E quando a gente concorda, então, com o que os pacientes escolhem, é melhor ainda, né, Nelminha? Melhor ainda. Que é genuíno, Carol, né? Muito, isso. né? Muito. E eu acho que hoje nós trouxemos aqui para o pessoal que está conosco e para quem vai assistir posteriormente, né? Os componentes realmente principais dessas intervenções, para que a gente possa recorrer a isso. Quem não for terapeuta, mas estiver aqui conosco, pode conhecer a beleza dessa abordagem, que é a terapia do esquema. Né? E que nós podemos, sim, ajudar muitas pessoas. Nós, como terapeutas, podemos ajudar muitas pessoas, né, que precisam da nossa ajuda, que precisam aprender a ter um adulto saudável mais robusto, uma criança feliz, mais sapeca, mais satisfeita, né, mais contente. Perfeito. E é uma das coisas que a gente quis trazer, porque nós falamos, sim, de esquemas desadaptativos, de modos disfuncionais, mas nós falamos também dos funcionais, dos adaptativos. Muito bom. Sempre o nosso foco, né?
A gente nunca pode Isso. deixar de falar isso, fortalecer, incentivar o contato, Ai, encorajar, né? isso. Que Então, bom. minha querida Então, por amiga, hoje, Nelminha, um um beijo beijo bem especial para você hoje. para você também, viu? E um abraço bem apertado. Ai, bem gostoso, Pode gostoso, esquentar gostoso, aí, né? tá frio aí? Tá, Ou agora tá? na noite já começa a Esfriou. esfriar, né? Ah, então É tá. isso. Então Obrigada, tá, um viu, minha beijo, viu? Até a querida? próxima. Obrigada a todos que estiveram conosco hoje. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.